Agora sim, hora do Enem no ar. E aí, rapaziada? Vou aproveitar que o Landi tá se preparando pro ao vivo de amanhã. E hoje eu vou realizar o desejo de todos vocês, tá beleza? E é isso mesmo! E é isso nada... E é isso mesmo, um programa inteirinho comigo, o ídolo da galera, o Landureza. Como é véspera do Enem, a pedida é dar aquela relaxada. E aí eu fiz o quê? Separei pra galera a minha playlist com os melhores momentos pop prof da temporada. Então você reclina a poltrona e enxuga as lágrimas de emoção, porque aqui é Landureza, câmera e ação. E roda a vinheta! Roda a vinheta! Já vi, vou ter que fazer tudo. Calma aí, que vai rodar. Roda a vinheta! Hora do Enem especial tá no ar, com um convidado assim especialíssimo. Eu mesmo, Landureza. Foram aproximadamente 4 comentários exigindo um programa inteirinho meu. Então chega de enrolação e bora começar pelo Momento Pop Prof de História com os professores Tarik Abrahim e professor Fernando Loureiro. Professor, se o tempo é uma construção histórica, quando você acha que essa construção ficará pronta? Nunca. Porque o tempo incide sobre as nossas ações. Então, enquanto houver homens em sociedade, haverá contagem do tempo. Nunca vai ficar pronto. Então, como o tempo mudou ao longo do tempo? Com o tempo. Eu gostei disso, gostei dele. Então, como se sente um historiador sem tempo? Como você se sente quando mata o tempo? E eu, particularmente, não consigo entender um candidato que escolha não estudar para matar o tempo. Bom, e para onde vai o tempo que passa? Para os livros de história. Tu se amarra nesse quadro, né? Tu gosta pra caramba desse quadro. Eu adoro, cara. Desculpa te interromper. E esse foi Tarik Abrahim no nosso Momento Pop Prof. Quantas vezes já teve que responder qual era a cor do cavalo branco de Napoleão? Olha, muitas vezes, desde que era pequenininho, era fissurado em história. A brincadeira do tiozão era sempre me perguntar a cor do cavalo branco do Napoleão. E qual era? Surpreendentemente, o cavalo branco do Napoleão era branco. Pelo menos é o que está empalhado no Museu d'Armée em Paris. Qual o melhor filme histórico que você não viu? O melhor filme histórico que eu nunca vi, ninguém nunca viu. É de um diretor que eu sou fascinado, que é o Stanley Kubrick. Ele começou um longo processo de fazer um filme sobre o Napoleão, né, que ele nunca conseguiu produzir. Ele ficou anos da vida dele fazendo a pré-produção do filme, estava quase para filmar, mas nunca fez. Senhoras e senhores, esse foi o Momento Pop Prof. E é nesse embalo que eu convoco o Pop Prof de Geografia com os meus passas, os professores Thiago de Deus e João Paulo. Em que categoria cartográfica se encaixa o mapa astral? Bom, provavelmente na ideia do além. Quando você coloca muitos livros de geografia na mochila, você sente que carrega o mundo nas costas? Desde criança. Talvez por isso tenha escolhido fazer geografia. Sempre pensei no globo terrestre nessa perspectiva. E aí, juntando o globo com os livros, eu estava carregando mais ou menos o sistema solar inteiro. Para qual número de emergência um cidadão deve ligar ao se deparar com um acidente geográfico? Ligar para mim. É o mais fácil. E esse foi Thiago de Deus no nosso Momento Pop Prof. Quais são
as principais características de um clima tenso? Expressão corpórea, o momento, talvez. Essa sobrancelha que você tá me fazendo agora aqui tá quase me deixando num clima tenso. Geograficamente dizendo, onde o vento faz a curva? Mas tá muito mais difícil do que o Enem, cara. Cada lugar do Brasil deve ter um pontinho ali que o vento faz a curva, né? Todo mundo que já teve aquela infância sabe que, lá naquele lugar o vento faz a curva. Um bom argumento geográfico para realizar Olimpíadas na Mauritânia. Não faço a menor ideia. Assim, Mauritânia, não faça a Olimpíada. Não existe. Eu não apoio a Olimpíada na Mauritânia. Não vai ser bom para eles, não vai ser bom para ninguém. Não dá. E esse foi o professor João Paulo no nosso Momento Pop Prof. Pensa que tá pensando, quando na verdade tu tá pensando que pensou aquele pensamento que tu ainda nem tinha pensado. É um lance mais ou menos tipo na linha do que eu tô pensando, só que diferente da linha que tu tá pensando, mas também pensou. Beleza? Não entendeu? Então, para esclarecer as ideias, a gente vai de Momento Pop Prof de Filosofia com os professores Paulo Andrade e Arthur Soares. Explica pra gente aí. Cá entre nós, o que você acha que aconteceu lá em Atenas que o pessoal entrou assim num papo cabeça que tem reflexos até hoje? Com certeza é discussão de futebol. Se tinha um jogador chamado Sócrates. Já A gente em pode gravar de novo? Que Não. aí eu já... Não. Já em Esparta, o bicho pegava, né? O que faltou para eles pararem, acalmarem os ânimos e terem uma conversa mais sadia? Mais de 300. Como você acha que uma empresa de turismo romana anunciaria pacotes turísticos para Atenas e para Esparta? Essa é fácil. Todos os caminhos levam a Roma. Tá, mas eles estão partindo de Roma. Tá. Todos os caminhos voltam a Roma. Você não acha que rolaria, sei lá, um Carna Esparta ou um Atenas Folia? Com certeza. Tudo lá acabava em folia. Entendi. Que a civilização grega agregava. Vem agregar conhecimento. Nossa, adorei. E esse foi Paulo Andrade no nosso Momento Pop Prof. O que é o amor platônico? O Platão mesmo, ele nunca usou essa expressão e nem tentou popularizar um tipo de amor dele, não. Mas ficou conhecido como o amor idealizado. Como seria o amor kantiano? Um amor kantiano. Seria um amor, assim, rigoroso, né? De acordo com o imperativo categórico, com certeza. E o amor aristotélico? O amor aristotélico, eu acho que tem que ser um amor em prol da felicidade, né? Aristóteles acha que o objetivo do ser humano é a felicidade, então tem que ser um amor que te faça feliz. Se toda regra tem exceção, podemos afirmar que isso é uma regra. Logo, tem exceção. Sendo assim, nem toda regra tem exceção. Então não existe regra e nem exceção. É mais ou menos isso, sim, exatamente. É tipo um paradoxo desses da falsidade, tipo, essa frase é falsa. Se ela for falsa, ela tá dizendo a verdade. Se ela for verdadeira, aí ela é falsa mesmo, mas aí ela é verdadeira. É um paradoxo. Não entendi, pode repetir? Tô brincando. Esse foi Arthur Soares no nosso Momento Pop Prof. Tá bom demais, bora continuar? Então solta o Pop Prof de sociologia. Não sociologia, tá? Sociologia com o professor Ramon Chá. A pergunta que não quer calar. Sociólogo faz uma social? Não necessariamente. O sociólogo não precisa ser uma pessoa conhecida, popular, social, para compreender aquele fenômeno. Basta você trabalhar com dados quantitativos, por exemplo. Como reconhecer um sociólogo numa social? Certamente alguém que vai fazer algum comentário que as outras pessoas vão achar que está quebrando o clima. Mas ele participa da festa ou ele observa? Observação Analisa. participante. Pensemos numa sociedade hipotética, onde há apenas uma televisão. Como se daria o uso do controle remoto?
Depende das regras que os indivíduos vão estabelecer entre si. Pode ser uma democracia republicana, ou seja, as pessoas decidem quem vai ter o controle, mas independente do uso de quem vai usar o controle, o uso dele vai tentar atender o interesse comum, as pessoas, a coletividade, e não uma maioria que quer oprimir uma minoria, por exemplo. Esse foi Ramon Chaves no nosso Momento Pop Prof. E é nessa onda, nessa vibe, com toda essa energia, que eu convoco o The Best of English Pop Prof de todos com os professores Karina Fragoso e Daniel Sanches. Agora a pergunta que não quer calar. Até quando os livros permanecerão em cima da mesa? Até os professores... Até o momento que os professores... Nossa! Para. Eu acho que até o momento que os professores pararem de usar esse exemplo que the book's on the table, né? Tá na hora de botar o livro em outro lugar, né? The book is in the box. O livro tá dentro da caixa. Melhor, né? Qual é a melhor palavra em inglês? Ai, eu gosto muito da palavra fluffy. Que é fofinho. Ela não diz que é fofinho já? Quando ouve a palavra fluffy, já dá aquela vontade de apertar alguma coisinha, porque é fofinho, fluffy. E a pior tradução de título de filme? Um que eu lembrei agora é Stuart Little, que significa o pequeno Stuart, que foi traduzido como o pequeno Stuart Little. Então é como se fosse o pequeno Stuart pequeno, que é o ratinho. Mais uma vez com a gente, Karina Fragoso, no nosso Momento Pop Prof. Professor, pergunta de Landzarop, do Hora do Enem do Oeste. O que você sabe sobre Somewhere? O que eu sei sobre Somewhere? Que é algum lugar, né? Então tá aí sobre os irmãos dele, Manuel, Josué. Deles, eles devem estar Somewhere, ou então Nowhere, né? Ah, tem o Nowhere também. Tem o Nowhere, tem o Nowhere, Somewhere. E tal, né? O Nowhere. Tem o Nowhere. É Noah. Nowhere. Céu. Ai. Obrigado, meu inglês tá melhorando aqui. Mas vamos lá, se em inglês carro é car, certo? E o plural de homem é man. Isso. Então, podemos afirmar que Carmen é sinônimo de Transformer? Mas tem Transformer Mulher, por exemplo? Não sei. Eu ainda não vi. Pois é. Pois é. Tá aí uma ideia. Existe a possibilidade. Manda aí pra Hollywood, de repente, ó. Quem sabe? Quem sabe. Vamos lá. Vai que você tá escrevendo aí um filme novo. Let's talk about Pay the Little Monkey. Pagar o miquinho aí. Pagar o miquinho, sim. Nossa, Qual toquei. foi a última vez que você pagou o mico falando inglês? Em aula já falei uma série de palavrões sem querer, só pensando em inglês. Mas é porque saiu sem querer pra turmas de criancinhas e a galera que entendia ficou meio assustada. Rolou um mico assim, rolou. Nunca rolou um Juntos e Shallow Now? Juntos e Shallow Now, aí você tá me faltando com um certo respeito, Não, né? eu tô só perguntando. Juntos e Shallow Now, podia ter vivido sem ver isso. Esse foi Daniel Sanches no nosso Momento Pop Prof. E agora é chegado o momento mais deseado. Tem muito talento em cima de uma chinela só. Entendeu? Roda aí, Pop Prof de espanhol com o professor Carlos Belém. Dizem que é extremamente difícil fazer cálculos matemáticos em língua estrangeira. O que você acha dessa afirmativa? Cálculos matemáticos em língua estrangeira, não acho difícil, não. Eu fiz 2 períodos de faculdade de matemática na UERJ, mas larguei, tinha professores peruanos, argentinos, mas dava conta. Mas assim, era só botar o cálculo no quadro. 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 549. 549. Em espanhol. No, 549, no voy a saber hacer. Pero en la mano puede ser que yo logre. Qual é o seu posicionamento diante do maior dilema espanhol? Barcelona ou Real Madrid? Nenhum dos dois. Eu acho que o futebol poderia ser mais futebol e menos comércio. Quando você vê o jogo pelo jogo, é lindo. Mas quando você estuda e vê tudo por detrás dele, fica meio estranho. E fazer cálculos matemáticos lá no meio da torcida dentro de La Bombonera?
fica difícil. Porém, se você levar um sonzinho, alguma coisa para poder se concentrar, talvez dê. E esse foi Carlos Belém no nosso Momento Pop Prof. Eu danço, eu canto, eu pinto e bordo. E é a bordo da minha inspiração, motivo da satisfação pra galera e pra nação, que eu vejo o brilho do orvalho no Pop Prof de Artes com o professor Carlos Carvalho. O Barroco Mineiro é marcado pelo conflito entre o sagrado e o profano, o corpo e a alma, e o queijo e a goiabada. O queijo e a goiabada não faz parte do barroco. Mas por que não? Seria o jiló e a goiabada. São conflitos de coisas diferentes. Jiló não combina com goiabada. Mas quem garante que queijo combina com goiabada? Ah, muito, é muito bom. Tu nunca comeu, não? Bom, tudo bem. Eu ainda acredito que seja barroco, mas ainda sobre queijo e goiabada, vamos lá. Que também é conhecido como Romeu e Julieta, eu queria saber, ele é um doce ou um salgado? Aí sim nós podemos pegar pela ideia do barroco, né? Agora Você vai tá comer, entendendo, né? aí você vai ficar, doce, salgado, a dúvida cruel. Não é o que? É um doce ou é salgado? O Romeu e Julieta, ele é um doce. Então qual seria o nome barroco mais apropriado, porque Romeu e Julieta, não sei se tem muito a ver, mas para esse doce? Minha Nossa Senhora, duas contradições, duas coisas gostosas, queijo e goiaba. Criar um nome barroco pra isso? Céu e Tentação. Céu e Tentação. Céu e Tentação fica bonito, né? Qual seria o céu, qual seria a tentação? O céu, o queijo, e a tentação é o doce. Ah, não sei, todo mundo fala que doce engorda, né? Agora, só uma dúvida. Por que a gente está falando de queijo com goiabada num programa de arte? Foi você que me perguntou. Esse foi o Carlos Carvalho no nosso Momento Pop Prof. Tese, argumento, proposta de intervenção, suor e lágrimas. É isso mesmo. Pop Prof de redação com Rafael Torres e Juliana Retes. Professor, quero saber do fundo do seu coração um belíssimo argumento para Plutão voltar a ser um planeta. Entender toda uma história pela qual a humanidade e Plutão já passaram, para de alguma forma dar a Plutão de novo a oportunidade de ser o que sempre foi. Para que mudar tanto assim? Uma relação construída com amor, com carinho, com zelo, por quem povoou sempre as nossas aulas, principalmente ciências, lá, sabe, no Fundamental 1. Por que tirar dele esse papel? Não. Pelo afeto, ele precisa voltar a ser o que sempre foi. O último planetinha. Olhando para a câmera, pensando que esse nosso Brasil está te assistindo. Paralelismo não é um assunto da matemática? Eu detesto quando matérias tentam tirar da gente o direito de falar sobre o que a gente sempre falou. Deixa a matemática com a paralela dela e a gente tem o nosso paralelismo. Que história é essa? A palavra pertence a uma matéria e as outras não podem mais tocar no assunto. Isso é errado. E eu tô aqui para não deixar isso acontecer. Sem mais delongas, esse foi o Momento Pop Prof com Rafael Torres. E se o tema desse ano for a persistência do pensamento em permanecer na caixinha na realidade brasileira? Tema difícil, né? Acho difícil também o Enem apresentar. Eu acho que é difícil também de o aluno ou aluna ter muita facilidade para fazer, uma vez que a gente tem uma série de mecanismos na estrutura social, né, que coloca a gente sempre de maneira categorizada, né? A gente está muito limitado ainda, até em termos educacionais, né, de espaço, de conteúdo, para levar o aluno ou a aluna para esse caminho de desconstrução. Até na nossa formação também, né? É difícil pensar fora da caixa. E como encaixar uma proposta de intervenção? A gente tem que pensar qual é o problema, né? O problema é a persistência.
Esse é um processo, não adianta a gente ter uma expectativa aqui do candidato para que ele pense fora da caixa. Se a formação que a gente tem dado para esse aluno ainda está dentro da caixa, se a formação que a gente está recebendo na universidade ainda está dentro da caixa. A gente lê sempre os mesmos autores. Quantos intelectuais negros a gente está lendo numa universidade brasileira, num país que tem mais negros, né, fora da África, por exemplo? Quais são as propostas de uma relação entre a formação dos professores e a comunidade no entorno? A gente está discutindo o chão de escola? A gente está indo para a educação básica? Ou a gente ainda está num processo de formação de professores cujos professores desses graduandos são professores que nem tiveram na educação básica? Fizeram lá seu mestrado, seu doutorado e já foram direto da aula para a graduação e acham que a educação básica é menor, né? Como é que a gente repensa uma escola em que os professores da educação básica recebem menos do que os da educação superior? Então, tem muita coisa para ser modificada para a gente voltar lá e ir desconstruindo pensamento, né? A gente está lendo Carolina Maria de Jesus, a gente está lendo Conceição Evaristo como literaturas aí obrigatórias nas escolas? Acho que não. Então, a gente tem muita coisa para modificar. E essa foi Juliana Retes no nosso Momento Pop Prof. E chegou a hora séria do programa. Hora de falar da mãe. Isso mesmo, da nossa mãe, meu irmão. A língua portuguesa. Para isso, eu convoco as professoras Glícia Aquilini e Dayana Mendes. Do fundo do coração, qual é o seu neologismo favorito? Deixe-me ver. Um neologismo. Nossa Senhora. Agora. Não vou conseguir. Eu não consigo criar palavras. É impressionante. Eu não consigo criar palavras. Eu não consigo criar uma palavra. Você não acha essa situação meio tirâmbica? Tirâmbica? Pode ser. Eu só penso no que existe já. É muita leitura, pô. Só penso no que existe. Tá bom, então um sinônimo pra tirâmbica. Coisada. Aplicação na frase. Essa entrevista, ela me deixa coisada. Professora, denda é o neologismo? Denda? Gaveta. Denda mala. Não? Ai, é uma variação linguística. Tá denda, certo. É a mesma coisa pra bada? Abada. Bada cama. Idêntico. Bada mesa. Exatamente. Tá certo. Não é um neologismo, mas é uma variação linguística que é coerente, e eu concordo. E esse foi o Momento Pop Prof com Glícia Aquilini. Qual é o oposto da palavra oposto? Gente, que filosófico isso. Eu não faço a menor ideia, eu nunca pensei nisso. Já parou pra pensar que tudo junto se escreve separado? Já. São palavras diferentes. São palavras que pertencem a classes diferentes e que você usa em situações diferentes da sua vida. Você pode usar a palavra tudo quando você canta Xuxa. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Junto, vai ter outra função. E aí, é por isso que... Eu não sei, ficou horrível essa resposta. Onde estão enterradas as línguas mortas? Teoricamente, elas não estão enterradas. Porque é algo que simplesmente desaparece com o tempo. As pessoas param de falar. Um bom exemplo, a gente pode pensar na região ali de Cartago, né? Cartago, quando foi dominada pelos romanos, os cidadãos da região decidiram falar latim e a língua deles simplesmente desapareceu. Como não tinha nenhum registro, sumiu. É como se não tivesse existido. É algo que acontece, não sei, desaparece, vira poeira cósmica, ar. Uma citação sem sentido nenhum. Ai, gente, eu não faço a menor ideia, eu passo. Bom, esse foi o Momento Pop Prof com a professora Dayana Mendes. Como é que é? O Pop Prof que você mais gosta não apareceu na minha playlist? Relaxa, rapaz, que eu tinha que selecionar, né? Então faz o seguinte, entra lá em youtube.com/TV Escola, que lá tem todos os programas, suave na nave, tranquilo como um grilo. E tu tá ligado que amanhã, domingo, depois que sair da prova, vou pra casa, porque tem Hora do Enem ao vivo às 8 da noite com meu parça Landi Vieira. Isso
Isso aí, rapaz. Semana que vem tem a segunda parte da minha playlist de Pop Prof com o melhor de matemática e ciências da natureza. Tá bolado não, hein? Boa prova, viu? Fui! Vou ter que desligar isso aqui.